Graça e paz, querido irmão, irmã, sejam todos muito bem-vindos à nossa 10ª aula do nosso curso de conexão com os novos membros. Você sabe que esse curso ele é oferecido para que você tenha um embasamento bíblico, doutrinário, histórico maior, para que a sua decisão seja ainda mais acertada quanto a se tornar membro da nossa igreja. Esse curso ele tem uma apostila que você pode ter acesso a ela em PDF ou impressa, e também um livro que é o Conecta, ou a versão número 1, o primeiro fascículo, o primeiro módulo, onde tudo aquilo que nós estamos falando, ele está ali apresentado no livro, para você também ter um material de apoio e assim estar com maior consciência do que é ser um cristão, um discípulo através da nossa igreja. Que bom estarmos juntos. Eu convido você a se inscrever no canal aí, que é um canal novo, é uma experiência que nós estamos fazendo com essa nova dinâmica. E também, se você tiver dúvidas, que você possa anotar aqui no chat, e nas nossas aulas que a gente convoca com antecedência via grupo de WhatsApp, a gente também pode tirar outras dúvidas. Seja muito bem-vindo, que bom estarmos juntos, que bom que você está se despertando para isso. E esse curso, querido e querida, é uma oportunidade de aguçar a tua vontade de conhecer mais de Deus, mais da palavra dele, tá bom? Seja muito bem-vindo, que bênção estarmos juntos. Hoje, depois na aula anterior falarmos sobre os sacramentos, falarmos sobre a questão do batismo e da ceia. Hoje eu quero falar um pouco e começar a falar sobre a história do povo de Deus. Na aula anterior nós falamos sobre os símbolos do povo de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Hoje eu quero, de uma forma muito rápida, de uma forma um tanto quanto superficial do ponto de vista da história, eu quero dar uma passada com você na história do povo de Deus, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, tá bom? Então seja bem-vindo a essa aula, vamos juntos aprender ainda mais da palavra de Deus. Quero começar falando, retomando da aula anterior, onde nós afirmamos que Deus só tem um povo. Este povo começa lá com Abrão, quando Abrão e Sarai saem por obediência a Deus da terra que eles moravam, vão para uma terra nova, e lá Deus começa a se relacionar de uma forma pessoal com Abraão, e transforma o nome Abrão para Abraão, Sarai para Sara, e você lembra a história que Deus prometeu que a descendência de Abraão ia formar uma grande nação, só que Abraão e Sara já estavam avançados em idade, e eles então, querendo dar uma forcinha para Deus, a Sara sugere que Abraão desenvolvesse uma prática que era comum para a cultura da época, como uma barriga de aluguel, né? Uma inseminação artificial. E o texto nos diz então que ele coabita com a sua empregada, com Agar, e fruto desse relacionamento nasce o Ismael. E, tecnicamente, o Ismael era para ser filho de Abraão e de Sara, que tinha aproveitado o ventre, o óvulo da sua empregada. Só que as coisas não funcionaram porque Deus falou, não era assim que eu queria. O Ismael vai ser uma grande nação, o Ismael vai ser um grande guerreiro, mas eu não queria que você desse essa forcinha, Abraão, eu queria que você confiasse e dependesse da fé e do propósito do tempo que eu determinei. Bom, Ismael se tornou uma grande nação, e hoje os muçulmanos, aqueles que defendem a fé muçulmana, eles advogam o direito de serem descendentes de Ismael. Então o islamismo tem na sua origem histórica a sistematização da fé muçulmana, da fé islâmica, começa lá no 6º século com Maomé, mas a base histórica, segundo eles, lá no Alcorão, está na descendência de Ismael. Passaram-se 15 anos da história de Ismael, quando Deus então abençoa Sara, e Sara engravida, já com a idade avançadíssima, e nasce Isaac. Isaac é sim o filho da promessa, não que Ismael não fosse filho de Abraão, também é descendente, mas o plano de Deus passava por Isaac.
Eu não vou me deter nos detalhes, mas de Isaac, você conhece a história, ele se casa, e então Abraão, Isaac, aí eles têm o filho Esaú e Jacó, e aí Deus define que Jacó ia ser a continuidade desse projeto. Jacó, ele se casa com a Lia, depois com a Raquel, ele lá é meio que enganado pelo sogro dele, o Labão, e aí da descendência de Jacó, nascem 12 filhos e mais filhas, e esses filhos dão origem às 12 tribos, 12 famílias que formam o povo judeu. E essas 12 tribos que formam o povo judeu, eles caminham durante um período e são o povo de Deus, até que vem um período de seca. Você lembra a história de José, que vai lá para o Egito e ele se torna o primeiro-ministro do Egito, e aí o povo de Israel, o povo judeu, vai para o Egito por causa da seca, por causa da crise, da fome, e lá eles ficam 400 anos. E de um povo abençoado ali, porque era família de José, quando muda a dinastia, muda o faraó, esse povo que estava crescendo muito em território egípcio, é o povo hebreu. A palavra hebreu no hebraico é Habiru, quer dizer um povo nômade, um povo que vivia no deserto, que não tinha lugar fixo. Este povo se torna escravizado. E aí chega então o período de Moisés, depois de 400 anos, o povo de Deus morando no Egito, um grande povo, uma grande nação vivendo no exílio do Egito. Aí esse povo está escravizado, esse povo está construindo as grandes pirâmides dos faraós. Você sabe que as pirâmides não são só aquelas que tem lá em Cairo hoje, mas eram os túmulos dos faraós, dos reis egípcios, que eles acreditavam que depois da morte eles continuariam reinando. Então o túmulo dele devia ter um lugar para guardar todo o aparato dele, a guardar todo o tesouro dele. Então as pirâmides eram construídas para isso, e o povo judeu escravizado foi mão de obra barata para tudo isso. Até que Deus levanta Moisés. Você lembra da história de Moisés? Moisés foi adotado pela princesa, filha do faraó. Então Moisés foi meio que neto do faraó ali do Egito na época que ele nasceu, porque havia uma lei que todo menino hebreu era para ser morto, para que o povo hebreu não crescesse e dominasse os egípcios. E aí então Moisés passa 40 anos como sendo educado na Universidade do Cairo, morando na casa do rei, sendo neto do faraó. Com 40 anos tem aquele episódio que ele tenta ser juiz ali, e por causa da ação dele acaba morrendo, ele mata um egípcio, e aí os irmãos dele, os hebreus, ficam preocupados porque ele começa a querer julgar, e eles ficam preocupados com isso, e ele, preocupado em ser acusado de homicídio, ele foge para o deserto. E aí Moisés passa 40 anos no deserto, e nesse período ele é tratado por Deus, até que chega aquela experiência da sarça ardente, quando Deus se revela para ele. E é interessante que havia combustão por causa da seca, por causa do deserto, havia combustão natural de arbustos, de árvores no deserto. Mas o que chamou a atenção de Moisés na sarça ardente é que o texto nos diz que ele viu aquele arbusto, aquele capim pegando fogo, e não acabava, não se consumia. E aquilo chamou a atenção dele. E ele se dirigiu para ver de perto, e ele ouviu Deus falando: olha, eu sou o Deus do teu pai, Abraão, Isaac, Jacó, e eu estou aqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar é santo. E aí Moisés tem um encontro com Deus. E aí Deus fala: eu quero que você vá para o Egito libertar o teu povo. E aí Moisés fala assim: mas como que eu vou lá? Em nome de qual Deus? Você lembra que na mitologia egípcia tinha Deus para tudo. Aí Deus fala, foi a primeira vez que Deus se identifica como o nome Jeová, ou Iavé, ou Javé, que é o tetragrama sagrado. Nós não sabemos a pronúncia exata desse nome, porque o judeu, com medo de falar o nome de Deus em vão, baseado no mandamento, ele não pronunciava o nome. Então a gente não sabe a pronúncia exata. E aí quando Deus responde para Moisés: Moisés, você vai lá. E Moisés fala: em nome de que Deus? O Deus Sol, Ra, o Deus Trovão, qual Deus? Deus fala: diga que o eu sou está te mandando. E a palavra eu sou eu sou o que sou, eu sou por mim mesmo, eu sou autossuficiente, eu não fui criado. Essa palavra eu sou
é o tetragrama sagrado que os judeus nem pronunciam com medo de pronunciar o nome de Deus em vão. Na verdade, não é um nome, mas é quem Deus é. Deus é o grande eu sou. E aí, fazendo um paralelo com isso, quando Jesus falava, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição, Jesus estava fazendo uma referência, esse link lá com o começo do povo. E aí Moisés vai para o Egito. Nós falamos na aula anterior sobre a circuncisão, já conversamos sobre isso. Moisés chega no Egito, fala com o faraó não deixa facilmente, Moisés começa a vir as pragas, e cada vez que vinha uma praga, o faraó cedia, mas depois, quando a praga acabava, o faraó recrudescia, até que depois da 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, o faraó e os egípcios expulsam o povo de Deus. Segundo alguns estudiosos, mais de 1 milhão de hebreus saíram do Egito. Aí tem a travessia do Mar Vermelho, que você conhece a história, e esse povo passa a peregrinar no deserto durante 40 anos. E nesses 40 anos, Deus está tratando. Queridos, a travessia em linha reta do Cairo até a Terra Prometida, até Israel, não demora mais do que 2 dias de ônibus. Deus já me deu o privilégio de estar naquela região. Eu saí do Cairo numa manhã de ônibus, atravessamos o canal de Suez, dormimos já praticamente onde é o Monte Sinai. No outro dia, chegamos em Israel. Então não é um trajeto tão longo, mas o povo ficou morando no deserto. A Bíblia fala que durante o dia, Deus mandava uma nuvem, para essa nuvem protegê-los de um sol de mais de 50 graus que ia matar todo mundo. E durante a noite a temperatura cai abaixo de 0. Deus mandava uma coluna de fogo para proteger o povo do frio. E essa coluna de fogo e essa nuvem, elas eram na verdade a direção de Deus. Quando Deus queria que o povo acampasse no lugar, a nuvem parava e todo mundo parava ali e acampava. Depois de um tempo a nuvem se deslocava. Às vezes ficava anos parado no lugar e o povo ficava ali. Era a direção de Deus. Se o povo quisesse levantar acampamento antes da hora, podia, mas ia sair debaixo da proteção de Deus. Até hoje, Deus tem dado a nuvem. A igreja é uma proteção de Deus, o corpo de Cristo é uma proteção que nos aquece no frio, que nos tira da solidão. O corpo de Cristo, a palavra de Deus, é a direção. Agora, ninguém é obrigado. Se você quiser falar assim, quero viver minha vida, é um direito seu, mas você vai sair de onde está a proteção de Deus. Mas voltando para lá, 40 anos no deserto, e é interessante isso, queridos, Deus tirou o povo do Egito, mas agora o povo precisava tirar o Egito de dentro de si. Então, a conversão é quando Deus nos tira da escravidão do Egito. A santificação que nós falamos em aulas anteriores é quando nós tiramos o Egito de dentro de nós. Demorou 40 anos para o povo tirar o Egito de dentro de si. E infelizmente, você conhece a história, o povo todo morreu no deserto, porque o Egito estava tão arraigado, a cultura, a religiosidade, os costumes egípcios, estava tão arraigado no povo de Deus, que ao arrancar eles acabaram morrendo. E aí uma nova geração nasce no deserto. E essa nova geração, encabeçada por Josué e Caleb, entra na Terra Prometida. E agora já na Terra Prometida, começa o período que a Bíblia chama de Juízes. O que é esse período? Tem até um livro de Juízes depois de Josué. É quando o povo está tomando posse da terra que Deus deu para Abraão, mas que por causa que eles foram para o Egito, eles saíram da terra e agora estão voltando. Nesse período dos juízes, cada juiz era um sistema teocrático. Então era um representante de Deus que julgava as tribos. Cada tribo, cada família tinha o seu juiz, o seu representante de Deus. E aqueles juízes que se destacavam numa tribo, acabavam cuidando de diversas tribos. E você vê lá a história de Gideão, Otoniel, Débora,
Sansão, são juízes que cuidaram, legislaram, julgaram a nação toda de Israel. O último dos juízes foi um camarada chamado Samuel. Samuel era um juiz que herdou a função do Eli, que você conhece a história. Só que no tempo de Samuel, o povo judeu queria ter um rei, como as outras nações tinham. E aí eles falaram, queremos ter um rei, queremos ter um rei. Queremos abrir mão do modelo teocrático, onde o juiz é a boca de Deus, e queremos ir para o modelo da monarquia, onde tem um rei. E aí o Samuel ficou muito chateado com isso, e Deus falou, Samuel, eles não estão rejeitando a você não, o negócio é comigo, faça o que eles estão pedindo. E aí Deus mandou Samuel ungir o primeiro rei, o rei Saul. O rei Saul se tornou rei, e foi o primeiro rei do povo. O povo queria um rei. Saul era um cara grandão, bonitão, era um rei para todo mundo mostrar para as outras nações. Só que com o rei vieram tributos, impostos, vieram guerras, os filhos iam trabalhar, as mulheres iam trabalhar para o rei, e acabou aquele modelo anterior. O rei Saul também pisou na bola, o rei Saul desobedeceu a Deus, e aí, ao invés de continuar a dinastia dos filhos de Saul, como é o caso da monarquia, o príncipe herdeiro, aí Deus levanta Davi. E Davi, então, é ungido rei e começa uma nova dinastia. E o Saul, com a família e os filhos, perdem a guerra contra os filisteus, e agora vem o Davi como novo rei. E Davi, então, reina 40 anos, ele agrega, ele consegue unificar todo o povo, ele toma posse de Jerusalém e faz ali a casa dele, o palácio dele. E Davi, quando estava já no final da sua carreira, ele decide construir o templo, vai falar com o profeta Natan. Um detalhe interessante, quando termina a época dos juízes e começa a época dos reis, aí começa a era profética. Então Samuel foi o último dos juízes e o primeiro profeta. Quem que era o profeta? Era o antigo juiz, que agora ele meio que corrige o rei. Então antigamente o juiz, ele era o juiz e o legislador. Agora nós temos a figura do rei, e o profeta é aquele que aponta o dedo para o rei quando o rei está fora do compasso da palavra de Deus. Então começa a era profética. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Aí vem Davi. Davi chega para o Natan e fala, eu quero construir uma casa para Deus, porque Deus está morando em tenda, no tabernáculo. E aí Deus fala para Natan, Natan fala que Davi derramou muito sangue inocente, e por causa disso não vai ser ele, vai ser o filho dele. E aí o que acontece? Davi tem muitos filhos, e Davi entende que Deus escolheu Salomão, que é filho de Betseba, e aí o texto nos diz que Davi junta todo o material, compra o terreno lá, onde hoje tem o Muro das Lamentações em Jerusalém, o Monte Sião, e aí Salomão constrói o templo. E Salomão cresce, domina e se torna um grande rei. Só que no final da vida, Salomão pisa na bola, começa a construir templos para deuses pagãos, se envolve com mulheres de outras raças e as coisas se perdem. E aí o sucessor de Salomão é Roboão, filho de Salomão, neto de Davi. Só que o Roboão começa numa investida pior ainda, de opressão, de impostos, de coisa muito ruim. E o povo não aguentando mais, o povo se rebela. E aí surge um camarada chamado Jeroboão. E o Jeroboão, ele passa a ser o rei das tribos do norte. Então o povo de Deus se divide em duas tribos. As tribos do norte, 10 tribos, e as tribos do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. Nas tribos do sul, o rei é Roboão, descendente de Davi. As tribos do norte, o rei é Jeroboão. As tribos do norte ficam identificadas na Bíblia como Israel. E as tribos do sul, Judá. E aí, o período de reis. Os reis se substituem, monarquias, aí vem alguém e mata toda a família e outra monarquia assume, outra dinastia, e vai assim. Até que no ano 722 da era,
anterior, antes de Cristo, 722, os assírios, numa guerra contra as tribos do norte, vence a guerra contra o povo de Israel do norte. Esse povo de Israel do norte vai para o cativeiro na Síria e nunca mais volta. Termina aí a história do povo de Deus chamado Israel, as 10 tribos do norte. Um remanescente deste povo, que fica lá na região de Samaria, acabam se tornando samaritanos do tempo de Jesus. Então, no ano 722 a.C., as tribos do norte de Israel são dizimadas. Um remanescente permanece e se torna os samaritanos. Por isso que os samaritanos, lá da mulher samaritana, João capítulo 4, ela pergunta onde que é o lugar de adorar. Porque os samaritanos que descendiam do povo de Israel falavam que era no Monte Gerizim, em Samaria, porque eles não iam para Jerusalém. E o povo do sul falava que o lugar de adorar era o Monte Sião. Então, o povo de Israel do norte foi dizimado e uma parte deles, na volta remanescente, se tornou o povo samaritano. O povo do sul, por volta do ano 600 da era cristã, foi levado para o cativeiro na Babilônia, Nabucodonosor. Foram 3 etapas do exílio. E aí Jerusalém foi destruída por volta do ano 600 antes de Cristo, não foi era cristã, não, antes de Cristo. O povo do sul, Judá, é levado para o cativeiro na Babilônia, Nabucodonosor. Depois de 70 anos, eles voltam. Lembra da história de Esdras, Neemias? É a volta do cativeiro do povo do sul, Judá, depois de 70 anos. Esse povo que volta para Jerusalém, eles chegam até o tempo de Jesus. São os judeus, duas tribos, Judá e Benjamim. Jesus, ele é da tribo de Judá, filho de Davi, aquela história toda. E aí, quando chega o tempo de Jesus, dos judeus, os judeus, como eu já disse anteriormente, não aceitam que Jesus seja o Cristo, o Messias. Tanto é que os judeus, lá de Israel até hoje, não creem no Novo Testamento. Não creem que Jesus seja o Messias, e eles ainda estão aguardando a vinda do Messias. Quando eu e a Solange estivemos em Israel, nós tivemos contato lá com um guia aquele de turismo, que levou a gente para conhecer tudo, e ele era judeu. E aí eu perguntando para ele sobre essa questão de aceitar ou não a Jesus, os judeus que hoje aceitam a Jesus como Messias são chamados judeus messiânicos. E ele falou assim, olha, nós estamos esperando a vinda do Messias. Quando o Messias, nosso Messias, chegar, nós vamos perguntar para ele se é a primeira ou a segunda vez que ele está vindo. Se ele falar é a primeira vez, é sinal que Jesus não é o Messias. Se ele falar que é a segunda vez, é sinal que Jesus é o Messias. Então eles estão perdendo a oportunidade de viver e adorar com Jesus, viver com Jesus sendo abençoado, porque não acreditam. O que Jesus fez, como eu disse na aula anterior? Jesus inaugurou a igreja. Ele deixou os judeus de lado, e escatologicamente um dia ele vai voltar a tratar com os judeus, mas é outra conversa. E ele criou a igreja, que eu falei anteriormente, que é a eclésia. E aí ele falou para os judeus convertidos a Cristo, a ele, os discípulos, que nesse tempo todos os discípulos eram de origem judaica. Ele fala, olha, agora vocês vão pregar o evangelho. A palavra evangelho no grego é boa nova. Vocês vão pregar a boa notícia da vinda do Cristo, do Messias, não só para o judeu. Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria, até os confins do mundo, até Goiânia. Mas ele fala, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. E aí vocês serão minhas testemunhas para o mundo todo. E aí os discípulos, Jesus depois que ressuscitou, ele ressuscitou na festa da Páscoa, lembra que eu falei da Páscoa, da Santa Ceia? E aí depois da Páscoa, tem uma outra festa dos judeus, que é a festa da colheita, ou a festa de Pentecostes, já na tradição, na cultura helênica, grega. Então o que é Pentecostes? 50 dias depois da Páscoa, 7 semanas.
Então Jesus ressuscitou na Páscoa. Ele ficou 40 dias conversando, discipulando com os discípulos, com o corpo ressurreto, com o corpo glorificado, que ele aparecia e desaparecia, que ele pedia para Tomé pôr a mão, que ele comia na beira do Mar da Galileia com Pedro um churrasquinho de peixe, mas que de repente ele desaparecia, um corpo fluídico, um corpo glorificado. Com 40 dias da ressurreição, a Bíblia fala que ele foi para o Monte das Oliveiras, os discípulos o acompanharam e ali ele subiu aos céus. E os anjos que estavam ali testemunhando isso, falaram para os discípulos, para a igreja, que ficou todo mundo embasbacado. Ele falou, não fique olhando não, vamos trabalhar porque Jesus mandou. E os discípulos voltam para Jerusalém e ficam aguardando a promessa que Jesus havia mandado esperar. 10 dias depois, na festa de Pentecostes, em Atos capítulo 2, fala que houve a descida do Espírito Santo. A Bíblia fala que tinha mais ou menos uns 120 discípulos ali. Originalmente são 12 apóstolos, mas nesses 50 dias tinha muita gente que seguia Jesus, muitas mulheres que eram discípulas. Então ali o povo estava no cenáculo, naqueles 10 dias pós a ascensão de Jesus, o povo estava ali quando veio o Espírito Santo. E Jesus disse, quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nós já aprendemos que é Deus, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo foi derramado. E aí houve o derramar do poder de Deus. E a primeira manifestação do poder de Deus foi que cada discípulo, cada apóstolo começou a ter a capacidade sobrenatural de falar uma língua idiomática que eles não sabiam. Pedro era semi-alfabetizado, Pedro era um pescador que não tinha sido ensinado aos pés de nenhum rabino. E todo mundo, que estava uma grande festa na cidade, gente tudo quanto era lado, todo mundo ficou impressionado. O pessoal árabe ouvindo um discípulo falando em árabe. Um cara que era lá da Mesopotâmia ouvindo cada um na sua língua falar das grandezas de Deus, sendo evangelizados. Aí o nosso amigo Pedro, que 50 dias atrás tinha negado Jesus 3 vezes, agora cheio do poder do Espírito Santo, ele pega a palavra e começa a pregar. E naquele dia, 3.000 pessoas se convertem. Atos capítulo 2. Aí começa a igreja. Então, onde começou a igreja que Jesus estabeleceu, a igreja cristã, a primeira igreja? Em Jerusalém. Lembre disso, que daqui a pouco eu vou fazer um paralelo com essa minha fala agora. Então, em Lucas capítulo 2, fala que em Jerusalém começou a igreja que Jesus formou por obra do Espírito Santo. Aí o evangelho, meu irmão e minha irmã, começou a crescer. Então, naquele tempo não tinha igrejas, as pessoas se reuniam nas casas. Se você olhar lá em Atos, eu estou contando essa história para você entender bem, né? Mas lá em Atos capítulo 2 fala que eles viviam em comunhão. Está no verso 41, né? Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Assim começou a igreja. Não tinha um prédio. Eles se reuniam como células nas casas. De casa em casa, partia o pão, santa ceia, um ajudava o outro, comia, um servia o outro, e o evangelho foi crescendo, foi crescendo. Eles eram judeus, e por serem judeus, continuavam frequentando o templo, lá de Jerusalém, e a igreja foi crescendo. Só que no começo, queridos, a perseguição começou a acontecer pelos próprios judeus. Você se lembra que quem mandou prender Jesus, quem acusou Jesus de blasfêmia, foram os judeus, os sacerdotes, os fariseus, o pessoal do Sinédrio. Então, quando os cristãos começam a falar que Jesus, testemunhar que Jesus tinha ressuscitado, e o evangelho, 3.000 pessoas se convertem num dia, os judeus começam a perseguir os cristãos. Então, a primeira perseguição da igreja foi dos próprios judeus, que acreditavam que os crentes eram judeus desviados. Lembre-se que até agora o evangelho não está aberto para não judeu. Eram judeus que se convertiam a Cristo
entendendo que Jesus era o Messias, o Cristo. E aí o que acontece? A perseguição vem sobre a igreja. Se você se lembrar, teve um camarada lá em Atos capítulo 8, né, que o Estevão, capítulo 7, ele era um crente, pregador do evangelho, e ele foi apedrejado até a morte, que era a sentença de morte do judeu, por ele pregar o evangelho. E a perseguição correndo solto. Capítulo 9 de Atos conta a história de um camarada, um rabino, um cara provavelmente do Sinédrio, muito inteligente, chamado Saulo. E esse Saulo pegou cartas autorizando dos sacerdotes perseguir os judeus desviados, que eram aquilo que ele chamava o povo do caminho. E o nosso amigo Saulo, ou melhor, nessa época, o nosso inimigo Saulo, ele vai para uma cidade chamada Damasco, para perseguir os crentes, que eram os judeus convertidos. E a Bíblia fala que ele estava no caminho de Damasco, na estrada, quando ele vê uma luz mais forte do que o sol do meio-dia, ele cai por terra, ele fica cego. Imagine alguém, a turma fala que quem olha para o sol, e é verdade, né? Eu nunca olhei para ponto disso, mas a pessoa corre o risco de ficar cega. Ele ficou cego por uma luz mais forte do que o sol. E ele ouviu uma voz dizendo assim: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E o Saulo, sem entender, falou assim: quem és tu? E ele fala: eu sou Jesus a quem você persegue. Agora, o curioso, meu irmão, minha irmã, que Saulo estava perseguindo os crentes, mas Jesus se identifica com a gente. Quem mexe com a gente, mexe com Jesus. E é por isso que ele entra em sua defesa, porque você é corpo dele, você é corpo de Cristo. E aí Saulo, ele foi levado, alguém conduzindo ele até a cidade. Lá ele ficou 3 dias em jejum, orando, sem entender nada, cego. E aí Deus mandou um discípulo, chamado Ananias, evangelizá-lo. E aí esse Ananias o batizou. E o Saulo, convertido, passou a ser um grande pregador do evangelho. No começo, os apóstolos não acreditaram que ele estava se convertendo de verdade. Mandaram ele de volta para a casa deles, para Tarso. E ele ficou lá, convertido, mas sem o apoio dos apóstolos, dos discípulos, porque eles tinham medo que ele estava dando um golpe. Até que entra em cena um camarada chamado Barnabé, crentão de verdade. E esse Barnabé vai até a igreja de Antioquia. E lá em Antioquia, esse texto que eu estou lendo para você é Atos, né? Eu estou dando uma passada, tá? Você vai ver isso lá em Atos capítulo 11. Os apóstolos mandaram o Barnabé e dar uma olhada no que estava acontecendo com a igreja lá de Antioquia. Lá em Antioquia foi a primeira vez que a igreja foi reconhecida como cristãos. Até então, o povo chamava a gente de o povo do caminho. E quando o Barnabé chegou em Antioquia e viu aquela igreja abençoada, já não é mais só a igreja de Jerusalém, agora a igreja está se espalhando. Ele fala: a graça de Deus está aqui. E ele vai atrás do Saulo, convertido, leva para Antioquia, e Saulo passa um tempão, meses, anos lá, sendo discipulado pela igreja de Antioquia. E aí o Saulo começa a se voltar para os não-judeus. Quem que eram os não-judeus? Os gentios. Gentil era um jeito até meio pejorativo. Quem não é judeu é gentinha. E essa gentinha virou gentio, com o no final. E aí o Saulo começou a ministrar para os não-judeus. A primeira experiência do contato do evangelho com o não-judeu foi uma experiência do Pedro, lá na casa de um camarada chamado Cornélio. Deus revelou para Pedro abrir o evangelho para não-judeu. E aí, os primeiros convertidos a Cristo que não eram judeus, era essa turma aqui de Cornélio. E aí o que acontece? A Bíblia afirma que o Saulo começou a ser identificado com Paulo. Paulo e Saulo é o mesmo nome. Saulo é o nome hebraico e Paulo é o nome de língua grega. Então é como se falasse João e John. John é em inglês, João é em português, mas é o mesmo nome. E aí o nosso Paulo se tornou o grande missionário. O cristianismo depende muito daquilo que Paulo fez. Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento.
Paulo, ele mesmo se identifica como sendo um apóstolo nascido fora de época. E o Paulo agora, como pregador do evangelho, ele sai em missão. E aí um detalhe interessante, no ano 70 da era cristã, a cidade de Jerusalém foi destruída, porque você lembra que nessa época o Império Romano dominava todo mundo conhecido da época, Europa, uma parte da Ásia, da África, e o Império Romano dominava aquela região. E aí os judeus fizeram uma rebelião para tentar pegar a cidade de Jerusalém de volta. E os judeus foram destruídos, a cidade de Jerusalém foi destruída pelo Império Romano, e o que aconteceu? Aquela igreja, a primeira igreja que foi em Jerusalém, ela deixou de existir. Mas antes disso, os cristãos já tinham se espalhado. Jerusalém, Judéia, Samaria, e a igreja foi crescendo. E o Paulo, detalhe importante, nessa época ainda não tinha o Novo Testamento. Depois eu vou falar como a Bíblia foi escrita, tá? Mas nessa época, o Novo Testamento estava sendo formado. Era a doutrina dos apóstolos. Então, o que é o Novo Testamento? Quem que são os apóstolos? São aqueles que andaram com Jesus. Então, tudo aquilo que Jesus pregou e fez, o Espírito Santo gravou na mente e no coração dos 12 apóstolos. Esses apóstolos começaram a formar as igrejas, começaram a pregar o evangelho. E como eles não podiam estar em todas as igrejas ao mesmo tempo, começou a ter o expediente da cartinha. Então, as cartas do Novo Testamento, os evangelhos foram escritos para atender a demanda do povo de Deus que estava surgindo e que não tinha apóstolo suficiente para entrar em todos os lugares. Foi assim que surgiu, mas depois eu vou entrar em mais detalhes sobre o cânon do Novo Testamento. E aí, queridos, com a destruição de Jerusalém, com a dispersão do povo judeu para aquilo que ficou chamado diáspora, a igreja cristã deixou de ser perseguida pelos judeus. Os judeus não tinham mais esse poder numérico e de autoridade para perseguir os cristãos. Os cristãos, compostos de judeus e gentios convertidos, agora era um grande povo. Só que começa uma nova perseguição, ou uma outra perseguição, com o Império Romano. O Império Romano era um império que, quando dominava uma nação, eles deixavam que a nação tivesse as suas religiosidades. Tanto é que o judeu podia continuar sendo judeu debaixo da opressão e do domínio do Império Romano. Então, quando o Império Romano vinha, conquistava uma nação, conquistava um povo, escravizava aquele povo, subjugava, colocava os governadores, Pilatos era um governador do Império Romano, né? Então, o povo podia ter os seus deuses, desde que reconhecesse a autoridade do imperador. O imperador, no Império Romano, era considerado um semideus. Então, ele devia ser venerado, adorado pelos romanos. Então, o cara podia ser de qualquer religião, mas ele tinha de reconhecer que o imperador era o César. A palavra César é o título dado ao imperador do Império Romano. E a palavra César, no grego, é Kyrios. E Kyrios quer dizer Senhor. Então, eu podia servir a qualquer deus, desde que eu reconhecesse que o imperador era o César, era o Kyrios. O cristão não falava isso. Por que que lá em Romanos, olha só, a carta que o apóstolo Paulo escreveu para os cristãos de Roma, centro do poder do Império Romano. Ele falou, todo aquele que confessar que Jesus é o Senhor, será salvo. O que quer dizer Jesus é o Senhor? Jesus é o Kyrios, Jesus é o César. Então, eu vivia a minha fé, pregava o evangelho, lá em Roma, em outra cidade, de boa. Ia lá nos cemitérios das catacumbas e me reunia com os outros cristãos para celebrar a ceia, e a vida continuava. Só que não tinha templos nessa época. Só que de repente o meu vizinho, por inveja ou qualquer outra coisa, ele fazia uma denúncia. Ele falava assim, olha, o Ednei não reconhece que o imperador é o César da vida dele, é o Senhor da vida dele. E aí eles vinham atrás de mim. Soldados romanos vinham, me prendiam, e falava assim, Ednei, você confessa
que o imperador é o teu César, é o teu Quírios, é o teu Senhor? Eu falava, não, só Jesus é o meu Senhor. Aí o crente era queimado, era colocado no Coliseu e era morto pelas feras, pelos gladiadores. O Coliseu, você lembra da história da política do Império Romano, você estudou na escola sobre isso? Que o Império Romano dava pão e circo, e o povo achava que estava feliz assim. Qual que era o circo? Era juntar 50 mil pessoas no Coliseu, e não tinha só um Coliseu. Todo o Império Romano tinha diversos estádios, era quase o tamanho do Serra Dourada. E lá no Coliseu, existia, onde, comparando com o estádio, onde tem o gramado, existia embaixo aqueles lugares, as jaulas onde os leões ficavam ali, as feras ficavam ali. Aí o imperador mandava colocar centenas de cristãos lá no meio, amarrado, soltava as feras, soltava os gladiadores, e todo cristão era morto. A história conta que Nero tacou fogo em Roma, na década de 60 aí da era cristã, e ele acusou os cristãos. Por quê, queridos? A história conta, naquele tempo não tinha energia elétrica, você sabe disso, que os bacanais, as orgias dos imperadores, do alto escalão do Império Romano, do Senado, sabe como que funcionava? Eles amarravam cristãos, ateavam, colocavam piche, colocavam óleo e ateavam fogo, porque os cristãos não confessavam que o imperador era o César. Então, essas festas, essas orgias eram iluminadas por crente em chamas. Conta a história que teve dia que foi tanta morte no Coliseu que o sangue dos cristãos dava na altura da canela dos soldados que estavam removendo os corpos. E, queridos, essa foi a segunda perseguição. E os cristãos, alguém já disse que o crente, o cristão verdadeiro, é igual fermento, quanto mais apanha, mais cresce. E aí o que acontece? O evangelho vai espalhando, o evangelho vai crescendo, o Império Romano vai perseguindo. Por quê? Porque o cristão não aceita que o imperador seja o César da vida dele. E por isso que em Romanos está escrito, né? Deixa eu ler para você aqui, você que não está habituado ainda, Romanos capítulo 10, né? Está escrito assim, ó. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, a idolatria ao imperador era combatida pela adoração a Deus dos cristãos. E, queridos, só para ilustrar para você já ouviu falar que na Segunda Guerra Mundial, a grande dificuldade dos japoneses em se render aos Estados Unidos na guerra era porque eles não admitiam a ideia do imperador japonês perder a guerra. Os kamikazes, que eram aqueles pilotos da aviação japonesa, que quando não tinham mais bala, eles lançavam o próprio avião nos porta-aviões, que aconteceu lá em Pearl Harbor, no Havaí. Por quê? Porque eles acreditavam que o imperador era tudo. Não sei se você já ouviu essa história, ela é verídica, procura na internet, na década de 60, descobriram um soldado japonês numa das ilhas do Pacífico, uma pequena ilhota, que ele estava lá até nos anos 60, defendendo aquela ilha contra os norte-americanos, porque ele recebeu a informação que o imperador, depois das 2 bombas atômicas, o imperador tinha se rendido. Mas ele achou que aquilo era mentira do inimigo, que o imperador não se renderia nunca, o imperador era imortal, um semideus. E ele continuou lutando, até depois descobriram que na década de 50, início dos anos 60, passava aviões comerciais que tinham a sua fuselagem furada por tiros. Era esse soldado que continuava. Esse cara veio para o Brasil e se tornou um fazendeiro no Mato Grosso. Morreu não faz muito tempo. A importância do imperador. A importância que se dava àquele homem. E aí tinha muita tráfico de influência. Se eu denunciasse um cristão, eu tinha benefício. Os cristãos naquela época eram quase que perseguidos 24 horas por dia. Então, por isso que ser cristão era ser mártir.
Por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, martirizado, se não tiver amor, nada disso vale. E aí vem, queridos, ano 100, ano 200, ano 300, os anos 300, e eu vou terminar com isso, para a gente na próxima aula partir daqui. Por volta do ano 320 alguma coisa, mais especificamente ano 326, o Império Romano estava em decadência. Todo império tem um ciclo, né? Todo Império Romano, Otomano, Império Grego, Império Turco, Romano, todos os impérios, Império Persa, tem um ciclo. E o Império Romano estava também num período de decadência. O imperador era um camarada chamado Constantino. E o imperador, como perseguidor, como imperador, ele perseguia a igreja também. Ele estava indo para uma guerra, e ele estava naquela fase, ganha uma guerra, perde uma batalha, perdendo território, o império estava em decadência. Aí, a mãe do imperador Constantino se chamava Helena, e a Helena era cristã. E a Helena tem um sonho, que o filho dela vai para a guerra, leva o símbolo da cruz e ganha aquela guerra. E ela conta para o filho. Toda mãe, e você sabe como é boca de mãe, né? Ainda mais mãe crente. Aí, o Constantino sabia que aquela guerra seria muito difícil, já que a minha mãe falou, por via das dúvidas, não custa nada. O Constantino levou uma cruz, que era o símbolo do cristão. E ele ganhou aquela guerra. Ele ficou impressionado com aquilo. E aí o Constantino, ele faz um edito e ele define que a igreja oficial do Império Romano é a igreja cristã. Isso é chamado da constantinização do cristianismo, ou a romanização do cristianismo. No ano 326 da era cristã, a igreja cristã, que até então era perseguida, ela passou a ser a igreja do Império Romano. O Império Romano, a capital é Roma. O Império Romano é católico. Não sei se você sabe disso, mas a palavra católico no latim, que é a língua oficial do Império Romano. O latim é uma variação, pegou muitas palavras do grego. Então, o Império Romano, cuja língua oficial é o latim, cuja capital é Roma. Agora o Império Romano passa a ter uma religião oficial cristã. Então, onde passa a ser a sede da igreja cristã? Em Roma. E a igreja cristã, que até então é perseguida, agora ela é a igreja oficial do Império Romano. E o Império Romano é católico, porque a palavra católico no latim quer dizer universal. Então o Império Romano, ele é universal. Tanto é que quem não fazia parte do Império Romano eram chamados bárbaros, estava do lado de fora. Então, se o Império é católico, porque eles governam o mundo da época conhecido, civilizado, a religião do Império Romano passa a ser a religião católica. O centro do poder da religião do Império Romano passa a ser o centro do poder do Império Romano, que é Roma. Até então, não existem templos. As igrejas se reúnem nas casas. Se você observar, vou aproveitar a carta aos Romanos aqui, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, no final da carta, ele manda um abraço para a turma. E ele fala assim, saúdem a Apeles, aprovado em Cristo, e saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem o meu parente Herodião, e saúdem os da casa do Narciso. Então, a igreja se reuniu em células. Hoje nós temos aqui na nossa igreja em torno de 40 células. É como se a igreja se reunisse só nas células. O templo de Jerusalém tinha sido destruído. A igreja estava espalhada por todo o Império Romano e não tinha lugar porque ela era perseguida. Aí, a Helena, que agora está nadando de braçada porque o filho virou cristão, alguns duvidam da conversão genuína de Constantino, porque ele só quis se batizar no leito de morte. E aí a Helena tem autorização do filho para construir templos. E os primeiros templos cristãos são construídos lá em Jerusalém. A Helena vai para lá
e fala onde que Jesus foi sepultado, constrói a igreja do Santo Sepulcro. Onde Jesus nasceu, constrói a igreja da Natividade. Onde Jesus sofreu, constrói a igreja da agonia lá do Getsemane. E aí começa no ano 330, 340, os primeiros prédios cristãos. E aí, como que funcionava até então? As igrejas reuniam nas casas. Cada célula tinha o seu líder, cada célula tinha o seu pastor. O pastor dos pastores daquela cidade era o bispo, o supervisor. A palavra bispo quer dizer supervisor, pastor dos pastores. É episcopo no grego. Então, na cidade de Roma, tinha um monte de igreja funcionando nas casas, nas células. Cada uma tinha o seu líder. O pastor era o pastor dos pastores, que mudava de tempos em tempos, era o bispo de Roma. O que aconteceu? Quando a igreja se torna igreja oficial do Império Romano e a sede é Roma e a língua é o latim, o bispo de Roma passa a ter proeminência, passa a ter influência e ascendência sobre os outros. Não sei se você sabe disso, mas o Papa, quando ele é eleito Papa lá na Capela Sistina, tem 2 momentos de consagração. Ele é consagrado Papa lá na Catedral de Pedro, lá na Basílica de São Pedro, e depois, nos dias seguintes, ele vai na Catedral de Paulo, que fica fora dos muros lá do Vaticano, e ele recebe o título de Bispo de Roma. Então o Papa, segundo a Igreja Católica, ele é o Bispo de Roma. E o Bispo de Roma, lá no ano 330, 340, no 4º século, ele era um bispo igual de Corinto, de igual a outras cidades, mas daí ele passa a ter ascendência. Deixa eu dar um exemplo para terminar com isso. Imagine que o governador de Goiás se converta na igreja metodista e ele decida baixar um decreto, e a Assembleia aprova, que todo funcionário público vai ser metodista. Que agora a igreja metodista é a igreja oficial do governo estadual. Isso vai ser péssimo para nós, porque ninguém mais vai querer fazer esse curso que você está fazendo, porque só o fato de passar num concurso e ser servidor público já te dá o direito de ser metodista. A igreja vai perder a sua pureza, a igreja vai perder a sua santidade, a igreja vai perder o seu propósito. Por que eu evangelizar? É só passar num concurso, todo mundo virou cidadão goianiense, virou funcionário público, virou metodista. E aí, imagine a cena, o pastor metodista passa a ter ascendência sobre os outros pastores, porque o governador vem pedir conselho para mim, porque ele é metodista, ele decidiu que a igreja oficial é a igreja metodista, eu passo a ter uma autoridade maior do que os outros. Você já entendeu? Foi isso que aconteceu no 4º século, e daí que surge então a igreja cristã católica, a igreja cristã do Império Romano. E o Império Romano, que estava em decadência, ele pega o gancho no cristianismo, que estava em ascendência, e o Império Romano permanece, não como império, mas como igreja. A sede do império continua, a língua do império continua, o líder do império continua, e hoje nós temos então, a partir do 4º século, um cristianismo identificado com essa proposta, com essa situação. Nós vamos terminar por aqui. Na próxima aula eu vou falar sobre a Idade Média, vou falar sobre o ano 1000 e pouco, quando surge a primeira divisão desse cristianismo unificado, que surge a Igreja Católica Ortodoxa, e vou falar do século XVI, quando surge a Reforma Protestante, tá bom? E daí a gente vai entrar falando sobre o início do movimento metodista. Queridos, a história é bom você saber, você conhecer, mas o mais importante é saber que quem está escrevendo a história agora somos eu e você. Atos capítulo 28 é o último capítulo da história lá registrado no livro de Atos. Hoje, entre aspas, nós estamos escrevendo a continuidade. É como se fosse o capítulo 29 de Atos. Então, quando a gente fala dessa história desse povo crente, perseguido, fiel, testemunhando, é para nos inspirar, para que a gente continue levando esse evangelho,
para que a gente faça a diferença, para que o evangelho não termine com a gente. E hoje, não faz muito tempo, eu e a Solange estivemos nos Estados Unidos e nós chegamos à noite num hotel em Indianápolis. E a gente entrou, foi dormir, tinha reserva. No outro dia de manhã, a gente estava tomando café da manhã e a gente começou a perceber sinais de uma igreja lá dentro. E a gente saiu para ver a fachada e depois foi perguntar para o gerente. Ali era uma antiga igreja metodista episcopal que fechou, foi vendida e se tornou um hotel. Então, para que as nossas igrejas não virem hotéis, pubs, discotecas, museus, nós precisamos continuar escrevendo essa história. E você está chegando para fazer parte dessa história. Conforme diz os metodistas, essa linha de esplendor sem fim, em nome de Jesus. Quero orar por você para a gente terminar esse momento. Obrigado, Deus. Obrigado pela história que o Senhor escreve, desde Abraão até nós e aos nossos descendentes. Usa a nossa vida, ó Pai. Usa este povo para ser instrumento nas tuas mãos. Usa a nossa vida para escrever uma história de vitória. No nome do Senhor Jesus é a nossa oração. Amém e amém.